Um livro ficou enterrado num cofre por 150 anos. Ninguém sabia que ele existia. Ninguém o procurava. O homem que o escreveu já havia morrido há mais de um século. Pobre, perseguido, expulso de sua própria diocese, com apenas 43 anos. Quando esse livro foi encontrado, em 1842, um papa chorou ao lê-lo. Outro fez dele o centro do seu pontificado. E um terceiro carregou suas palavras no próprio brasão. Quem foi o homem capaz de escrever algo assim, e por que tentaram silenciá-lo em vida? A França do século XVII não era um lugar fácil para nascer pobre. As estradas eram de lama. As igrejas, muitas vezes, estavam nas mãos de homens mais preocupados com política do que com almas. E o povo, aquele povo simples, das aldeias, dos campos, vivia entre a miséria do corpo e a fome de algo que não sabia nomear. Foi nesse mundo que, em 31 de janeiro de 1673, nasceu Louis Maria Grignion, numa pequena cidade chamada Montfort-sur-Meu, no coração da Bretanha francesa. Primogênito de 18 filhos. Família cristã, austera, de recursos modestos. Seu pai era advogado, não rico, mas honrado. No dia seguinte ao seu nascimento, já estava sendo carregado até a pia batismal. Não era pressa, era convicção. Seus pais sabiam que a primeira coisa que um filho precisava não era de roupas, nem de comida. Era de Deus. Desde pequeno, Luís era quieto, como quem carrega um segredo que ainda não sabe contar. Enquanto os outros meninos corriam pelos campos, ele buscava os cantos silenciosos. Enquanto outros sonhavam com cavalos e batalhas, ele sonhava com o altar. Aos 12 anos, foi enviado ao colégio jesuíta de São Tomás Becket, em Rennes. Ali, pela primeira vez, teve acesso a uma biblioteca, a mestres rigorosos, a um mundo intelectual que ele absorveu com sede. Mas o que mais o marcou não foram os livros de filosofia, foi o rosário. Foi a imagem de Maria. Foi a sensação, que crescia dentro dele como uma chama, de que havia uma mãe esperando por ele em cada oração. Mais tarde, partiria para Paris. Entraria no seminário de São Sulpício. Estudaria na Sorbonne. E cada degrau que subia na formação intelectual, ele descia um degrau a mais na humildade, como se soubesse, desde sempre, que a grandeza verdadeira não se conquista, se recebe, de joelhos. Era 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes. Louis Maria Grignion ajoelhou-se diante do bispo e recebeu a ordenação sacerdotal. Tinha 27 anos. Mãos ungidas. Coração transbordando. As testemunhas presentes naquele dia contariam, anos depois, que ele permaneceu em adoração por horas, imóvel, silencioso, como um anjo diante do altar. Como se o mundo inteiro tivesse parado para que ele e Deus se encontrassem a sós. Mas o mundo não havia parado. A França que esperava por aquele padre recém-ordenado era uma França doente por dentro. Uma heresia silenciosa havia se espalhado pelas dioceses, pelos seminários, pelos púlpitos, o jansenismo. Doutrina sombria, fria como pedra, que pregava um Deus sem misericórdia. Um Deus que já havia decidido quem seria salvo e quem seria condenado, e não havia nada que o homem pudesse fazer a respeito. Os jansenistas afastavam os fiéis da comunhão. Diziam que ninguém era digno, que aproximar-se da Eucaristia era uma presunção, que rezar o rosário era coisa de ignorantes, que a devoção à Virgem Maria era, no fundo, um desvio perigoso. O jovem padre Luís chegou a Poitiers cheio de fogo. Foi designado capelão de um hospital. Ali, entre enfermos, pobres, moribundos, descobriu o rosto de Cristo escondido nas chagas dos esquecidos. Lavava feridas, ouvia confissões, rezava ao lado dos que não tinham mais ninguém. E o amavam. O povo simples o amava com aquela devoção instintiva que os pobres têm pelos santos, porque os pobres reconhecem a santidade antes de qualquer teólogo. Os sacerdotes jansenistas da região o odiavam. Seu comportamento incomodava. Sua devoção a Maria escandalizava. Sua alegria perturbava aqueles homens acostumados a um Deus severo. E então vieram as perseguições. Primeiro, foi expulso do hospital. Depois, da própria diocese. Louis Maria não revidou. Não se defendeu com palavras amargas. Pegou seus poucos pertences, o rosário, o crucifixo, e colocou um pé na estrada. Destino: Roma.
a pé. Imagine um padre sozinho numa estrada de terra. Sem carruagem, sem escolta, sem dinheiro suficiente para uma estalagem decente, apenas as sandálias nos pés, o rosário nas mãos e um crucifixo de madeira pendurado no peito. Grande o suficiente para que todos vissem, pequeno o suficiente para caber no coração. Eram centenas de quilômetros entre a França e Roma, meses de caminhada. Frio, chuva, estradas lamacentas, aldeias onde ninguém o conhecia. E ainda assim, em cada vila por onde passava, Luís parava, rezava, pregava nas praças, confessava quem aparecia. Levantava pequenas cruzes de madeira nos cruzamentos das estradas, como sinais de que Cristo havia passado por ali. Ele não ia a Roma reclamar, não ia pedir vingança contra os que o perseguiram. Ia porque sentia, no fundo do peito, que precisava de uma missão maior do que ele mesmo era capaz de imaginar. Em 1706, depois de 2 meses de peregrinação, chegou. A cidade eterna o recebeu com sua grandiosidade silenciosa, as colunas, as basílicas, o peso de 2000 anos de história cristã. Luís caminhou pelas ruas de Roma como quem caminha num sonho que sempre soube que teria. O Papa Clemente XI o recebeu. Não era comum. Um padre simples, sem título, sem diocese, sem carta de recomendação poderosa, recebido pelo sucessor de Pedro. Mas havia algo naquele homem que abria portas sem que ele precisasse bater. O Papa o escutou. E reconheceu, naquelas palavras simples e diretas, a voz de alguém que havia sido forjado não nas universidades, mas no sofrimento. Concedeu-lhe o título de missionário apostólico. E presenteou-lhe com um crucifixo de marfim, pequeno, delicado, branco como osso. Luís o recebeu com as 2 mãos, como se recebesse o próprio Cristo. Depois disse ao Papa que queria partir, ir para o Canadá, para terras distantes, onde ninguém o conhecia e onde poderia recomeçar do zero. O Papa sorriu e disse não. A França precisava dele. Aquele povo que os jansenistas haviam envenenado com um Deus sem rosto, precisava ouvir a voz de um homem que ainda acreditava na misericórdia. Luís abaixou a cabeça. Aceitou. E antes de voltar, fez uma última parada. Visitou a Santa Casa de Loreto, o lugar onde, segundo a tradição, os anjos teriam transportado a casa de Nazaré onde Maria criou Jesus. Ali, diante daquelas paredes simples, ele ficou de joelhos por horas, meditando sobre algo que o fascinava profundamente, a ideia de que Jesus, o Filho de Deus, havia escolhido viver em obediência a uma mulher, e que essa mulher ainda estava esperando por ele. Luís Maria Grignion voltou à França diferente. Não era a mesma diferença de quem viajou e viu o mundo, era a diferença de quem desceu ao próprio interior e encontrou algo que não esperava, uma certeza, calma, inabalável, como uma pedra no fundo de um rio turbulento. Percorreu a Bretanha e a Vendée a pé, de aldeia em aldeia, de paróquia em paróquia. Levava o crucifixo de marfim do Papa pendurado no pescoço, o rosário nas mãos, e uma voz que o povo simples reconhecia como verdadeira, porque não soava como discurso, soava como conversa, como um pai contando uma história ao filho antes de dormir. Nas missões populares que realizava, milhares se convertiam. Não pela eloquência, mas pela autenticidade. Havia em Luís uma transparência desconcertante. Quando ele falava de Maria, não parecia estar ensinando uma doutrina. Parecia estar apresentando sua mãe. E os jansenistas furiosos o seguiam. Bloqueavam suas missões. Convenciam bispos a fecharem as portas das igrejas para ele. O bispo de Nantes chegou a ordenar a destruição de um grande calvário, uma cruz monumental que Luís havia construído com a ajuda do povo, tijolo por tijolo, oração por oração, ao final de uma missão em Pontchâtel. Luís soube da destruição em silêncio. Não chorou diante de ninguém, não levantou a voz. Olhou para o lugar onde a cruz havia estado e disse, com uma calma que perturbava mais do que qualquer grito: se não pudermos edificar a cruz aqui, a edificaremos em nosso coração. Foi nesse período, entre perseguições, estradas de barro e madrugadas de oração, que ele começou a escrever. Não era um livro planejado. Era uma urgência. Como se houvesse algo dentro dele que precisava sair antes que o tempo acabasse. Pegou papel, tinta, e começou a colocar no mundo aquilo que havia descoberto nos anos de sofrimento, de caminhada e de silêncio. O título era simples: Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Não era um livro de piedade superficial. Era uma arquitetura espiritual completa,
uma forma de viver o batismo, de seguir Cristo, de entender Maria não como um desvio do caminho, mas como o caminho mais seguro até Ele. Cada página respirava décadas de experiência mística. Cada frase havia sido destilada no fogo da perseguição. Luís terminou o manuscrito em 1712. Guardou-o com cuidado. Sabia que havia inimigos que fariam qualquer coisa para destruí-lo. O que ele não sabia era que o livro sobreviveria, que seria escondido num cofre, que ficaria ali, no escuro, por 150 anos, esperando o momento certo para voltar à luz. Como uma semente que precisa da terra antes de se tornar árvore. Era abril de 1716. Luís Maria Grignion tinha 43 anos e um corpo que havia dado tudo o que tinha. Anos de caminhadas intermináveis, de noites no chão frio, de jejuns prolongados, de perseguições que não deixam marcas visíveis, mas que pesam sobre os ombros como pedras invisíveis, haviam cobrado seu preço. Estava em Saint-Laurent-sur-Sèvre, no meio de mais uma missão. A pneumonia veio silenciosa, como costumam vir as coisas que mudam tudo. Primeiro, a tosse, depois, a febre, depois, a fraqueza que não passa nem com sono. Luís continuou pregando enquanto pôde. Continuou rezando quando não tinha mais forças para ficar de pé. Quando finalmente se deitou, o povo da cidade inteira veio até ele. Não havia nada de glorioso naquele quarto simples. Nenhuma riqueza, nenhum ornamento. Apenas um padre moribundo, o crucifixo de marfim do Papa sobre o peito, e centenas de pessoas em fila, esperando para receber sua última bênção. Homens, mulheres, crianças, velhos. Aquele mesmo povo simples que ele havia amado a vida inteira, que havia lavado, confessado, consolado, alimentado com a palavra. Luís abençoou cada um. No dia 28 de abril de 1716, fechou os olhos. E o mundo continuou girando, como o mundo sempre faz, indiferente às partidas dos santos. Seus pertences foram guardados. Seus manuscritos, recolhidos. E então, por razões que a história não explica completamente, talvez o medo dos jansenistas ainda poderosos, talvez a desorganização dos que ficaram, o tratado da verdadeira devoção desapareceu. Não foi destruído. Foi escondido. Guardado num cofre, numa parede, num lugar que ninguém visitava. Ali ficou por 150 anos. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram sem saber que aquele livro existia. A Igreja continuou. O mundo mudou. Revoluções explodiram e se apagaram. Napoleão veio e foi. E o manuscrito de Luís dormia no escuro, intacto, esperando. Em 1842, um religioso encontrou o cofre. Abriu. Leu as primeiras páginas. E percebeu imediatamente que tinha nas mãos algo que não era apenas um livro de devoção. Era um mapa. Um mapa espiritual, traçado por um homem que havia andado por caminhos que poucos ousam percorrer, e que havia chegado a um lugar de clareza rara. O livro foi publicado em 1843. E então começou sua segunda vida, mais poderosa do que a primeira. O Papa Leão XIII o leu e beatificou Luís em 1888. Pio XII o canonizou em 1947. E João Paulo II, um jovem padre polonês que havia encontrado o tratado durante a Segunda Guerra Mundial, escondido numa fábrica onde trabalhava como operário para escapar dos nazistas, carregou aquelas palavras no coração pelo resto da vida. Quando se tornou Papa, escolheu como lema pessoal duas palavras extraídas diretamente do espírito de Luís de Montfort: Totus tuus. Sou todo teu. Um homem que morreu pobre, perseguido, expulso, com 43 anos, havia se tornado o mestre espiritual de um dos papas mais influentes da história. A semente havia se tornado árvore. Existe algo perturbador e bonito ao mesmo tempo nessa história. Um homem que não tinha nada, nem diocese, nem riqueza, nem proteção poderosa, decidiu que isso não importava. Que havia algo maior do que a aprovação dos homens. Maior do que o conforto. Maior do que a própria sobrevivência. E escreveu. Escreveu sabendo que poderia ser destruído. Escreveu numa França que não queria ouvi-lo. Escreveu com as mãos que haviam lavado feridas de pobres, levantado cruzes de madeira nas estradas, abençoado rostos que nunca mais veria. E quando morreu, o livro dormiu com ele. Mas as palavras verdadeiras não morrem, elas esperam.
150 anos de escuridão não apagaram uma única linha do que Luís havia escrito. Porque a verdade não precisa de aplausos para existir. Ela apenas precisa de tempo. São Luís Maria Grignion de Montfort não conquistou o mundo em vida. Ele o conquistou depois, através de cada alma que abriu o tratado, de cada papa que sussurrou totus tuus, de cada pessoa comum que descobriu, nas suas palavras, que o caminho até Cristo é mais simples do que parece. Passa pela mão de uma mãe. E essa mãe ainda está esperando. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história tocou você. Talvez seja a ideia de que o que você carrega em silêncio, suas lutas, suas perdas, suas orações que parecem não chegar a lugar nenhum, não está sendo desperdiçado. Talvez esteja sendo guardado, como um manuscrito num cofre, esperando o momento certo para aparecer. São Luís de Montfort era uma pessoa comum, com medos, com inimigos, com um corpo que adoeceu e uma vida que terminou cedo demais. Ele não nasceu santo. Foi forjado, na estrada, no sofrimento, no silêncio, exatamente como Deus faz com todos nós. Se você gosta de conhecer histórias de pessoas que entregaram tudo em nome de Cristo, esse canal foi feito para você. Aqui, a vida de um santo da Igreja Católica ganha voz. Para você entender que santos são pessoas comuns e todas, um dia, olharam para Cristo e disseram, a Ele, tudo. Esse canal existe para contar essas histórias. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha, porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir essa história hoje. E antes de ir, me conta nos comentários, qual santo você quer que a gente conte a seguir. Escreve o nome aqui embaixo. A próxima história pode ser a que você escolher.